Bom dia a todos os irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, e vamos voltar os nossos corações para a celebração da Santa Ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 11. Vamos orar a Deus. Deus nosso Pai bendito, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. Nós te agradecemos por tudo quanto nos tens dado nesta manhã. E pedimos-te, dá-nos ainda mais. Dá-nos a Tua palavra, dá-nos a experiência de Ti mesmo, enquanto celebramos em memória de Teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Te pedimos assim, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, eu começo a ler o verso 17. Nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Nós temos insistido, e tem sido, na verdade, uma das teclas repetitivas do nosso discurso, que a espiritualidade cristã transcende a experiência religiosa. Nós temos insistido
na possibilidade de vivermos um cristianismo sem religiosidade. Temos insistido, na verdade, que o cristianismo em sua essência, ele critica, confronta, ele denuncia a fragilidade, a fraqueza e aquilo que é impuro, deturpado e nocivo em todas as religiões, inclusive no cristianismo institucionalizado. A fé cristã e a espiritualidade cristã denunciam quando esta experiência da participação em Cristo Jesus se degenera em religiosidade fria, em religiosidade nociva, em religiosidade destrutiva, que mais faz mal do que bem, que mais nos afasta de Deus do que dele nos aproxima. Quando falamos a respeito de cristianismo sem religião, ou espiritualidade sem religiosidade, nós podemos compreender religião e religiosidade a partir de alguns fundamentos essenciais. Religião e religiosidade podem ser definidos, pelo menos, a partir de 3 conceitos básicos: dogmas, tabus e rituais. Isto é, doutrinas, códigos morais e liturgias, atividades culticas. Toda religião tem sua confissão doutrinária. Toda religião tem seu credo. Toda religião tem sua declaração mínima de crenças. E o cristianismo também as tem. Quando nós falamos que Deus é trino ou triuno, quando falamos da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos fazendo uma declaração de crença. Assim nós cremos em Deus. Assim nós identificamos o Deus a quem adoramos, a quem servimos. Assim nós nos referimos a Deus, a quem chamamos de Pai. Ele é Pai, mas Ele também é Filho. Ele é Pai, mas além de também ser Filho, é também Espírito Santo. Isto é uma crença nossa. Nós cremos na vida após a morte física. Isto é uma das nossas crenças. Nós não cremos na reencarnação. Nós cremos na ressurreição. Isto significa que a nossa fé cristã também tem crenças. A nossa espiritualidade cristã também se fundamenta em crenças, em dogmas, em doutrinas, em declarações de crenças, em declarações doutrinárias. Também a nossa fé cristã tem os seus tabus. A nossa espiritualidade cristã obedece a um código moral. Também temos princípios éticos. Também temos fundamentos inteligentes para as nossas afirmações morais. Nós dizemos que não concordamos com a prática da mentira. Nós também dizemos que não concordamos com o abuso de poder. Nós também dizemos que não concordamos com a prática do adultério. Nós não concordamos com a prostituição. Nós também dizemos que somos contra o aborto. Nós também dizemos que somos contra o roubo. Nós temos a nossa moral. Nós temos um código de comportamento. E esse código de comportamento tem uma lógica, tem uma inteligência, tem princípios éticos.
Nós cremos que a vida vale mais do que a propriedade. Nós cremos que a vida vale mais do que a verdade. Nós cremos que pessoas valem mais do que coisas. Nós cremos que o perene vale mais do que o efêmero. Então nós temos não apenas um código moral, um código de comportamento, mas nós temos fundamentos éticos. Nos nossos fundamentos éticos nós dizemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso não pode ser escravizado. E por isso não pode ser usado. E por isso não pode ser abusado. Em nosso princípio ético, o ser humano tem uma dignidade que lhe é intrínseca, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. E porque tem uma dignidade intrínseca, esta dignidade não pode ser aviltada, não importa se este ser humano está na condição de um homem de rua, de um mendigo, de um maltrapilho. Nós devemos nos comportar, nós devemos moralmente tratar este ser humano, apesar de estar na condição de mendigo maltrapilho, à luz de sua dignidade como ser criado à imagem e semelhança de Deus. O nosso fundamento ético sustenta o nosso comportamento moral. Então nós cristãos também temos tabus. Nós consideramos proibido atiçar fogo em mendigos. Isto para nós é aviltante. Isso é moral. E é ético. Nós cristãos também temos as nossas celebrações litúrgicas. Nós cristãos também temos os nossos atos culticos. Nós cristãos também temos os nossos rituais. Nós nos reunimos para cantar. Nós nos reunimos para orar. Nós nos reunimos para ler a palavra de Deus. Nós nos reunimos para celebrar a nossa fé, para cantar louvores ao nosso Deus. Nós nos reunimos para nos encorajarmos mutuamente. Aqueles que dizem crer em Jesus Cristo como Deus e Senhor, nós submetemos ao batismo nas águas. Nós batizamos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós repartimos o pão e o vinho, distribuímos no ritual que chamamos de Santa Ceia. Santa Ceia ou ceia em memória de Jesus, memorial. Ou Eucaristia, ou sacramento da ceia. Nós cristãos também temos os nossos rituais. Portanto, quando nós dizemos que queremos cristianismo sem religiosidade, espiritualidade sem o aprisionamento da religião institucionalizada, nós não estamos dizendo que estamos abrindo mão de todas as crenças, que estamos abrindo mão de todas as proposições morais e de todos os princípios éticos. E não estamos dizendo que estamos abrindo mão de todos os nossos rituais e dos nossos eventos litúrgicos. Muito ao contrário. O que nós não queremos é que as pessoas compreendam que a mera adesão intelectual a uma crença, que o mero procedimento moral comportamental, e que a mera participação no ritual tenha significado diante de Deus. O que nós queremos é dizer que Deus não está confinado às nossas crenças, que Deus não está obrigado a julgar de acordo com os nossos padrões morais,
E que Deus não está restrito a manifestar-se em os nossos rituais. O que não queremos é que as crenças, as proposições morais e os nossos eventos culticos se tornem fins em si mesmos. O que nós afirmamos é que as nossas crenças, as nossas propostas morais e que as nossas celebrações litúrgicas sejam meios que nos auxiliem em nossa percepção do divino e do Senhor nosso Deus. Sejam meios que nos auxiliem ao ordenamento de nossa vida, à estruturação de nosso estilo de vida, de maneira mais aproximada, mais coerente, mais próxima do caráter de Deus que percebemos. E queremos que as nossas celebrações rituais, as nossas celebrações litúrgicas, que elas sejam meios de aquecimento do nosso coração, meios para o molhar dos nossos olhos, meios de alimentação da nossa afetividade em relação a Deus, meios de nutrição do nosso coração adorador. Portanto, quando nós dizemos queremos cristianismo sem religião, queremos espiritualidade sem religiosidade, nós estamos dando uma nova significação às nossas crenças, às nossas proposições morais e às nossas celebrações litúrgicas. Nós não estamos abrindo mão de nada disso. Nós estamos dando novo significado. Nós estamos ressignificando as nossas crenças, ressignificando a nossa conduta moral, ressignificando a nossa participação litúrgica. Até porque as nossas crenças têm fundamento nas palavras de Jesus. Quando Jesus diz Deus é Espírito, Ele está nos fornecendo uma base de crença. Deus é Espírito. Quando Jesus diz esse Espírito se manifesta, e a melhor metáfora para a manifestação desse Espírito é a metáfora paterna, é a paternidade. Esse Deus é Pai. Ele está nos oferecendo uma base de crença, uma percepção de Deus. Mas todos nós sabemos que Deus não é somente Pai. Os profetas no Velho Testamento disseram que Deus é também Mãe. E Jesus disse que Deus quis ajuntar Jerusalém como a galinha ajunta os seus pintinhos sob suas asas. É outra metáfora, é outra base de crença. Jesus nos disse que não devemos trazer a nossa oferta ao altar se o nosso coração está carregado de ódio, ressentimento, mágoa, espírito e desejo de vingança. Está cindido em relação aos nossos irmãos e que deveríamos buscar a reconciliação fraterna antes de nos aproximarmos do altar. Quando Jesus diz assim, Ele está nos oferecendo um padrão de conduta moral. Quando Jesus diz que devemos oferecer a outra face àquele que nos agride, Ele está nos oferecendo uma outra conduta moral, um outro comportamento, um outro costume de ação, uma outra base de construção de sociedade e de comunidade.
Da mesma forma, quando Jesus diz, saiam, testemunhem a meu respeito, levem essa mensagem até os confins da terra e anunciem que eu sou o Senhor e que toda a autoridade nos céus e na terra foi dada pelo meu Pai a mim. E batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqueles que creem. Jesus está nos oferecendo um ritual. Quando Jesus diz, este pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue, comam desse pão, bebam deste cálice, em memória de mim. Ele está nos oferecendo um ritual. Ele está dizendo que há algo que devemos praticar quando nós nos reunimos. Repartir o pão, beber do cálice. Então as nossas crenças e o nosso comportamento moral e as nossas celebrações litúrgicas têm fundamento naquilo que Jesus nos ensinou. Mas precisamos participar disso com um significado profundo, sabendo que Deus não está restrito, confinado, preso, enclausurado às nossas crenças, aos nossos códigos morais e às nossas celebrações litúrgicas. Mas nós sabemos também que não é possível nós nos aproximarmos de Deus sem que tenhamos alguma crença a respeito de Deus. Que não é possível nós ordenarmos a nossa vida sem que tenhamos alguns fundamentos éticos e algumas propostas morais. Alguns elementos reguladores e balizadores do nosso comportamento. E sabemos também que não podemos, não nos é possível nutrir o nosso coração adorador sem os recursos externos da liturgia, sem os elementos simbólicos da nossa liturgia, sem os instrumentos visíveis, concretos da nossa devoção. O que precisamos é escolher corretamente, adequadamente esses elementos simbólicos. Porque os elementos da liturgia são simbólicos. E têm uma profundidade extraordinária, são imprescindíveis na vida cristã. Por isso sublinhei, quando lemos, portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quando vocês se reúnem para comer, tenham comido antes em casa, para que não venham aqui comer para matar a fome. Logo, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que este pão e este cálice, os elementos elementares e básicos da alimentação e da dieta judaica, o pão e o vinho, não servem no momento da celebração cristã como fonte de alimento para o corpo físico. Os elementos, pão e vinho que celebramos na Eucaristia, na ceia memorial, na Santa Ceia, no sacramento litúrgico da ceia, são elementos materiais, mas que não nos alimentam no corpo físico, isto é, na matéria. São elementos que nos alimentam a alma, são alimentos que nos alimentam o espírito, são alimentos simbólicos, que afetam a nossa interioridade, que afetam a nossa intimidade, que afetam o nosso eu ou o nosso homem interior, como diz a palavra de Deus. São símbolos materiais, que nos remetem a uma realidade muito mais abrangente e muito mais além do que a realidade material. São elementos visíveis que nos remetem ao invisível. São elementos concretos que nos remetem àquele que não cabe em lugar nenhum e nada, porque é o eterno. Então, quando nós celebramos a ceia memorial, nós estamos
participando de um símbolo. Estamos participando de um ritual que tem como finalidade visitar o nosso coração e a nossa profundidade e alimentar lá no fundo da nossa intimidade o nosso coração adorador. Tem como finalidade que no momento em que eu celebro esse pão e esse vinho, o corpo e o sangue do Filho de Deus, morto na cruz do Calvário, por mim e por você, como paga pelo nosso pecado, como resgate de nossa culpa diante do Deus 3 vezes santo e justo, tem por finalidade segredar ao meu coração de que assim como o Filho de Deus foi morto e é ressurreto e vivo por esta morte da cruz, eu também sou reconciliado com Deus e sou feito filho de Deus. E enquanto eu tomo desse pão e desse vinho, eu ouço o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração que eu também sou filho de Deus. Eu ouço o testemunho do Espírito dizendo, aqui está um filho amado de Deus, celebrando no Filho unigênito de Deus a sua filiação do Pai eterno. É isso que nós queremos, que possamos ao celebrar com o pão e com o vinho, pronunciar o Abba, que o Espírito de Deus semeia no nosso coração. C.S. Lewis diz o seguinte, que a ordem de Jesus não foi tomai e entendei. A ordem de Jesus foi tomai e comei. Tomai e bebei. Porque aqui, aí sim, nós transcendemos tudo. Aqui nós participamos do corpo e do sangue de Jesus e da vida de Jesus que é derramada para dentro de nós. Isso é um mistério. São Máximo diz que os elementos, pão e vinho, são símbolos, imagens e mistério. Que enquanto participamos do pão e do vinho, a verdadeira vida de Jesus é derramada dentro de nós. Porque Cristo está presente no meio de nós. Como isso funciona, disse São Máximo, é um mistério. Nestes símbolos e nestas imagens, o mistério do tomar, comer e beber se realiza em nós. Richard Foster deu um testemunho de quando tentou viver cristianismo sem religião e levar literalmente, levar ao pé da letra essa proposta. Quero viver o cristianismo sem religião. O Richard Foster disse o seguinte, no seu livro Oração, Refúgio da Alma, que recomendo a todos. Eu tentaria viver em comunhão contínua com Deus por 3 meses, sem qualquer suporte, entre aspas, externo. Nada de Bíblia, liturgia, Eucaristia, pregação, cultos, hora marcada de oração, nada. Disse Richard Foster, Deus foi gracioso comigo durante aqueles 90 dias. Mas de longe, a coisa mais importante que aprendi foi o quanto preciso desses suportes, entre aspas, para me manter caminhando rumo ao centro divino. Descobri que padrões regulares de devoção formam um tipo de estrutura óssea sobre a qual posso construir o músculo e o tecido da oração incessante, a oração sem cessar. Sem esta estrutura externa, os anelos íntimos do meu coração por Deus simplesmente não se mantêm. Estes padrões regulares, geralmente chamados de rituais, são, na realidade, meios da graça ordenados por Deus. Por isso a palavra de Deus diz o seguinte, não deixem de se reunir como igreja. Não abandonem a santa congregação. Não abandonem a Assembleia dos Santos.
Não negligencie a participação no pão e no vinho. Não feche a sua Bíblia. Não deixe de orar. Não deixe de agradecer antes de uma refeição. Não deixe de celebrar com o saltério, com o inário. Não deixe de abrir a boca no louvor. Por quê? Porque quando você abre mão destes elementos litúrgicos, que são suportes externos, o seu coração se perde, o seu coração esfria, porque esses suportes externos são os meios da graça ordenados por Deus, e não há um elemento simbólico mais extraordinário do que a mesa da Eucaristia, quando juntos celebramos pão e vinho, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava preparado para lhes dar o meu testemunho de que a última vez em que derramei lágrimas na presença de Deus foi exatamente no momento de Santa Ceia. Agora tenho que lhes dizer que foi a penúltima vez, porque derramei lágrimas agora, enquanto cantava esta canção é só para ti. Tu és o meu Deus, prostrado estou aos teus pés. Eu derramei lágrimas de novo quando intercedíamos pelo Hans e pela Úrsula. Eu derramei lágrimas de novo quando nós cantamos Minha Pátria para Cristo. Mas a penúltima vez em que as minhas lágrimas vieram foi no momento de Santa Ceia. Ontem à tarde, celebrando com pastores e líderes na cidade do Rio de Janeiro. Irmãos presbiterianos, metodistas, anglicanos, Assembleia de Deus, assembleianos, irmãos pentecostais, neopentecostais, carismáticos, fundamentalistas, renovados, históricos, gelados, aquecidíssimos. Nós estávamos ali repartindo pão e vinho e cantando, agradeço, meu Senhor, agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, meu Senhor. Pão e vinho. Por isso eu ouço com toda atenção essa palavra do apóstolo Paulo. Não tome esse pão na mão e esse vinho na mão displicentemente. Coloque-se por inteiro. Não tome desse pão e desse cálice indignamente. O que é indignamente? Duas coisas. Primeiro, sem discernir que aqui neste pão e neste cálice, neste vinho, o corpo de Jesus está significado. Aquele que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, come para a sua própria condenação. O que você está tomando nas mãos é pão e vinho. Mas quando você toma pão e vinho nas mãos, o pão e o vinho da Eucaristia, da Santa Ceia de Jesus Cristo, nosso Senhor, quando você toma na mão pão e vinho, é como se você tomasse na mão o corpo e o sangue de Jesus Cristo, partido por nós e derramado por nós. Portanto, não faça isso de maneira leviana. Não trate isso como um pão qualquer, porque este pão na mesa da Eucaristia deixou de ser um pão qualquer. Ele adquire caráter simbólico, caráter sacramental. E a partir da nossa participação, o Espírito Santo de Deus segreda no nosso coração que Deus é o nosso Abba, assim como é o Abba de Jesus Cristo a quem celebramos. Não estou dizendo que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue. Não creio nisso. Mas estou dizendo que no meu coração, esse pão e esse vinho não são comuns. Não são iguais a qualquer pão e a qualquer cálice de vinho. Porque são simbólicos. São símbolos, imagem e mistério. Segundo, tomar e beber
Tomar e comer indignamente significa não discernindo o corpo de Cristo. O corpo de Jesus Cristo crucificado e o sangue de Jesus Cristo derramado, mas o corpo de Cristo comunidade. O Cristo que está presente não só em mim, mas em nós. Por isso devemos esperar uns pelos outros. Por isso não devemos humilhar aqueles que não têm. Não devemos humilhar aqueles que são simples. Não devemos humilhar aqueles que estão em condição, aos nossos olhos, aquém da nossa. Porque não existe aos olhos de Deus ninguém que esteja em condição melhor do que ninguém. Aos olhos de Deus nós estamos todos nivelados pela cruz. E aqui na mesa da comunhão nós somos irmãos e somente irmãos. E não há nenhum outro título entre nós a não ser o título de irmão. Irmão e irmã. E não há outro possível caminho de aproximação entre nós, senão o que a Bíblia Sagrada vai chamar de um beijo santo. Que é o símbolo da nossa mais singela e amorosa e pura saudação. Aqui nós somos irmãos. Aqui nós somos um. Portanto, não negligencie. Não feche a sua Bíblia. Não negligencie o encontro de oração. Não negligencie o ajuntamento de louvor e celebração. Não negligencie o primeiro dia da semana. Não negligencie o privilégio de levantar-se do seu lugar e trazer ao altar uma oferta generosa, solidária, compassiva, de gratidão a Deus e de glória a Deus. Não negligencie. Não faça isso displicentemente. Não dê a estes atos litúrgicos, esses rituais, uma importância mínima. Não diga, isso não é importante. Não, é importante. Eu me lembro a oração que aprendi com o Jorge Camargo, quando ele diz que devemos cantar a Deus dizendo: amolece meu coração, molha meus olhos. Eu oro a Deus que hoje pela manhã, enquanto partimos o pão e o cálice, enquanto celebramos, o Espírito Santo de Deus nos visite, amoleça o nosso coração, quebrante o nosso coração e molhe os nossos olhos. Quão triste é um cristão que não chora mais diante de Deus. Quão triste é um cristão com o coração frio. Não estou dizendo para você se emocionar, porque se você me conhece, você sabe que eu não estou entre os 10 mais emotivos. Eu estou falando de entranháveis afetos que o Espírito Santo suscita em nós. Aquele segredo do Abba falando no nosso coração. Eu oro a Deus que enquanto nós celebramos a memória de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, reunidos na casa do Pai, que é casa de oração, a igreja de Jesus é a casa do Pai, o corpo de Cristo é a casa do Pai. O Espírito Santo sussurre, testifique ao nosso coração que somos filhos de Deus. Que o Espírito Santo quebrante o nosso coração e mais uma vez molhe os nossos olhos. Que o nosso coração adorador seja nutrido e que estejamos prostrados, de joelhos, dizendo: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Prostrado aos Teus pés eu estou. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que assim seja. Amém.
e amém.